Histórias de pescadores, histórias de lavradores, histórias de pessoas que trabalhavam com a terra, que trabalhavam com suas mãos, que produziam o próprio alimento. Essas histórias ajudaram gerações e gerações a entender as coisas celestiais. São as chamadas parábolas que Jesus contou. Verdades muito próximas do cotidiano, da vida diária, da vida rural, da vida simples, que com elas Jesus trazia verdades celestiais, verdades espirituais. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar com o nosso estudo, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós estamos acompanhando a escrita de Marcos, que nos relatou, no começo do seu Evangelho, toda uma sessão de eventos que aconteceram envolvendo Jesus Cristo no norte de Israel, na região chamada Galileia, onde fica o famoso Mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades, e uma região do povo de Israel, onde as pessoas levavam a vida típica daquela época. Então, mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira do Mar da Galileia. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e se sentou, enquanto o povo ficou na praia. Esse é o modo de ensinar típico de Israel. O professor de Israel, o professor em Israel, o judeu, ele ensina sentado. E nós conhecemos muito o modo grego, em que o professor fica em pé, falando. O modo de Israel, ele exige bastante disciplina e atenção. O professor sentado, imagine o silêncio da multidão para poder prestar atenção no seu ensino. Então, ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Nos campos de Israel, se semeava à mão. Não se fazia isso com maquinário. Então a pessoa andava com uma bolsa com sementes e esses campos, eles eram permeados por pequenos caminhos, pequenas estradinhas para que a pessoa passasse. E esses ficavam porque depois, quando as plantas cresciam, por ali se deslocavam então os trabalhadores para trabalhar nessa lavoura. Então, saiu o lavrador a semear. Enquanto ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Esse caminho que ele vinha seguindo pela plantação, e as aves vieram e comeram essas sementes. Essas sementes, então, não serviram para a plantação. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo lá muita terra, germinaram rapidamente. Se você já teve a experiência de mexer com plantio, com terra, às vezes um solo rochoso, ele tem uma camada fina de argila ali em cima. E aí a semente consegue rapidamente ali se fixar naquela argila, naquela terra e germinar. Só que as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram. Por quê? Porque não tinham raízes profundas, exatamente porque era rochoso. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram os brotos dessas sementes. E elas não produziram coisa nenhuma. E ainda outras caíram em um solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Imagina então, para cada 1 quilo de semente, 30, 60, 100 quilos de semente obtida dessa colheita. Então ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. E aí mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, lembrem que nós vimos anteriormente, Jesus subiu a um monte e ele tinha muitos discípulos e ele chamou 12 para serem seus apóstolos. Então quando Marcos fala os 12, são os apóstolos. E ele estava com outros também que estavam reunidos ao seu redor, porque não eram só os 12 apóstolos, Jesus tinha muitos outros discípulos também que caminhavam com ele. Eles perguntaram qual era o significado daquela parábola. Porque eles entenderam a história. Fazia muito sentido. Era uma história cotidiana, fazia parte da vida deles. E isso era assim, bastante claro. Sim, o semeador está andando, um lavrador. E aí cai semente à beira do caminho. De fato, as aves vêm e comem essas sementes, elas se perdem se elas não caem lá na boa terra. Se o solo tem uma porção do solo pedregosa, de fato, a semente chega a germinar, mas ela não cria raiz profunda. Se cai numa região que não foi limpa, a terra tem esses espinheiros, de fato a semente não frutifica ali, E quando cai em terra boa, aquela que cai no local certo, ela realmente frutifica. Beleza. Mas por que o Senhor contou isso? O que isso tem a ver com a gente? O Senhor está aqui contando coisas sempre com significado espiritual. Qual é o significado espiritual? Essa era a pergunta. E aí o Senhor falou assim, para vocês, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Mas eu uso parábolas para falar os de fora. Então vejam que existe uma diferença. Discípulo é uma coisa
multidão é outra. Jesus ele revela os segredos do reino ao discípulo. Quem tem compromisso com ele está apto a entender as coisas maiores. Quem não tem esse compromisso ainda não está apto. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação bem lá na frente na história da igreja entre os que já são discípulos. Ele fala, olha, tem discípulo que não pode receber um ensino mais intenso. É como uma criança que ainda é muito pequenininha, tem que tomar leite, não pode receber alimento sólido. Então veja que cada tipo de pessoa, conforme a sua escolha e o seu comportamento, ela vai ter uma possibilidade de alcance, de recebimento de verdades espirituais. Se a pessoa anda só na multidão, então imagine hoje uma pessoa que ela ouve falar de Jesus Cristo, ela até tem uma Bíblia, talvez ela até frequente uma comunidade cristã, mas ela não tem de fato um caminhar com Jesus Cristo. Ela ouve tudo isso que a gente está falando aqui e que é falado em qualquer reunião cristã, e isso, ela não aprende alguma coisa com isso, não há um compromisso, né? Mas quem tem um compromisso recebe as verdades mais profundas, as espirituais. Então o Senhor falou, olha, de modo que, né, ele está explicando o que ele falou, por que ele falava por parábolas para que essas pessoas não entendessem as verdades profundas, porque elas não estavam aptas a isso. De modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Isso aqui é uma frase lá antiga, né? É uma frase de um profeta do Antigo Testamento, e aqui está usando a forma que a gente chama de Septuaginta. É uma tradução antiga que foi feita do grego, do hebraico para o grego, ainda lá no começo da era cristã, né? Na verdade no final do Antigo Testamento, ainda um pouquinho antes do começo da era cristã, e esse texto aqui pode lhe dar a impressão que Deus não quer perdoar as pessoas, né? Que Deus não quer que as pessoas tenham o acesso a Ele, o que é o contrário da missão do Messias. Ele, na verdade, veio para que as pessoas tenham a presença de Deus. Aqui é um alerta, né? Um alerta e uma provocação ao mesmo tempo, que as pessoas têm que se voltar para Deus por vontade, né? Elas têm que ter vontade de caminhar com Deus, elas têm que ter vontade de receber essas coisas. Essas coisas não serão impostas a elas e também não serão lançadas de qualquer jeito. O Evangelho não é um desespero lançado sobre as pessoas, querendo capturar as pessoas de qualquer jeito. Ele é uma proposta maravilhosa, é a coisa mais sublime que o ser humano pode alcançar, e ele é gentilmente oferecido por Deus a todos os seres humanos. Deus não empurra o Evangelho goela abaixo de ninguém, então sim, são faladas coisas por parábolas, para que a multidão desinteressada não seja confundida com os discípulos interessados, para que haja sim uma separação. O Evangelho ele é como pérolas, e as pérolas não devem ser lançadas aos porcos, né? As pérolas devem ser feitas joias com elas, e essas joias devem adornar pessoas. Esse é um ensino que tem mais adiante no Evangelho. Então sim, se deve ter cuidado com a palavra de Deus. Ela não deve ser tratada como uma coisa de pouca valia, que deve ser jogada de qualquer jeito para qualquer um. Então Jesus disse, se vocês não entendem o significado dessa parábola, como é que vocês vão entender as outras? E aqui Marcos já está tratando de um segundo tema muito forte ao seu evangelho. Um dos temas é o famoso segredo messiânico, que é Jesus sempre tentando que as pessoas não soubessem que ele era o Messias, porque o conceito que elas tinham de Messias estava completamente errado. Então ele primeiro precisava ajustar a mente delas, para que elas primeiro entendessem o que era o Messias, para que depois ele pudesse se revelar como Messias. E aqui tem um segundo ponto, é a fraqueza dos apóstolos. E é um tema que Marcos trabalha muito. Talvez esse tema tenha sido bastante trabalhado na memória de Pedro. Talvez Pedro tenha realmente relatado isso para Marcos e para a igreja durante diversas ocasiões. Porque Marcos ele demonstra isso bastante. A dificuldade dos seguidores, dos mais íntimos de Cristo, não só os discípulos, mas os próprios apóstolos, em entenderem as coisas superiores. E aqui Jesus fala isso, poxa, vocês não entenderam o básico, como é que eu vou explicar para vocês coisas mais profundas, né? É mais ou menos como se os apóstolos estivessem com um nível de entendimento da multidão. Então, Jesus dá essa chamada nele, né? Então vamos lá, ele explica, o lavrador vai lançar as sementes. O que é essa semente? É o anúncio da mensagem, é o anúncio das boas novas de Deus.
E as sementes que caem à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem à toma deles. São pessoas que estão na multidão. Elas ouvem a mensagem de maneira descomprometida, né? É alguém que se depara com o evangelho ao longo da sua vida em uma ou em diversas ocasiões e faz pouco caso disso. Eu conheço gente que acha que a Bíblia, a igreja, o evangelho é coisa para gente pobre e burra. Eu já ouvi isso. Gente que acha isso realmente. Gente que acha que uma pessoa que tenha um nível intelectual ou um nível financeiro alto que se envolve com o evangelho está cometendo uma grande tolice. Deve ser uma pessoa fraca, uma pessoa emocionalmente debilitada, que por isso se envolve com isso. São pessoas que fazem muito pouco caso do evangelho e de pessoas que estão no evangelho, né? E não entendem que, na verdade, o evangelho é a coisa mais sublime que existe e que todas as coisas boas que nós temos na filosofia, no entendimento, enfim, na sabedoria humana, elas estão, no fundo, na Bíblia. E sobre isso a gente pode tratar um outro dia, eu posso falar para vocês longamente sobre o poder e a influência do livro do Gênesis em toda a civilização humana. Mas isso a gente vai deixar para uma outra ocasião, vou deixar com a curiosidade aqui. Então Jesus fala, essas pessoas é isso, a mensagem chega para elas e o diabo vem e rouba, porque elas não estão nem aí para a mensagem, né? E tem as pessoas que aquelas sementes que caíram no solo rochoso, né, que tinha uma camadinha de terra, logo germinaram. E quem são? São as pessoas que recebem a mensagem, nossa, que coisa boa, e recebem com alegria. E se você tem um tempo de caminhada cristã, você já viu gente assim, né, que você olha e pensa que dali vai sair muita coisa boa, porque a pessoa ouve o evangelho e ela se maravilha e ela logo já está caminhando com os discípulos e na semana que vem você não vê ela e nunca mais vê na vida. Sumiu. E se você perguntar, ela vai dizer, o quê? Hã? Ah, não, foi legal aquele dia, né? Não, mas é isso, né? São pessoas que não têm profundidade, não têm raízes profundas, não duram, né? E assim que vem problemas ou até perseguições por causa da mensagem, elas desanimam. Porque a vida é cheia de sofrimento, né? Então problema todo mundo tem, né? E pode vir até perseguição. Então essas pessoas desanimam, né? Porque vem problema, porque elas não entenderam que o evangelho ele é para todas as pessoas, ele não é para as pessoas que têm uma vida eclesiástica, né? Uma vida chamada vida religiosa, ele não é para pessoas diferentes, ele é para todos. E aí quando vem a segunda-feira, né, vem as dificuldades do dia a dia, essas pessoas largam do evangelho. E as que caíram entre os espinhos representam as pessoas que ouvem a mensagem, né? Mas logo essa mensagem é sufocada pelas preocupações da vida. E aqui, olha só, presta atenção nisso aqui. Preocupações da vida, sedução da riqueza e desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Então vamos lá de novo? Preocupações da vida, sedução da riqueza e desejo de outras coisas. O que faz a palavra de Deus não frutificar na vida de uma pessoa? Excesso de preocupações, né? Normalmente preocupação é aquela ansiedade, a pessoa está sempre pensando no que vem pela frente. Mas também tem a sedução das riquezas. Veja que Jesus não fala das riquezas, mas da sedução das riquezas. A Bíblia inclusive fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a pessoa olhar para os bens materiais, olhar para o dinheiro e ver ali a fonte da sua salvação. A gente pode achar que isso é um raciocínio tolo, que ninguém vai pensar uma coisa tão tola como essa, mas ele é um raciocínio talvez um pouquinho mais sofisticado do que isso. É a pessoa viver no seu dia a dia dependendo do dinheiro e dos seus bens. É alguém que, por exemplo, tem acesso a um bom plano de saúde e fica doente, e aí se respira aliviado e fala, uau, que bom que eu tenho esse plano de saúde, porque é isso que vai me resolver. Em vez de dizer, graças a Deus que Ele é bondoso e que nesse momento da minha vida Ele resolveu me prover recursos para, por meio desses recursos, eu ter o plano de saúde e ter um tratamento. Mas Deus sempre é bom, e se eu não tivesse o plano de saúde, ainda teria Deus. Vê como é diferente a perspectiva? Não é o quanto de dinheiro que você tem, é como é que você olha para esse dinheiro. Então, a sedução das riquezas é um outro problema que faz não frutificar. E o desejo por outras coisas. O desejo por outras coisas é aquela pessoa que está sempre com a cabeça no que não tem. É a pessoa que está sempre insatisfeita. Então, essa pessoa ela acaba também ficando ansiosa e isso faz a mensagem não frutificar. E as que caíram no solo fértil representam as pessoas que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. Ou seja, são pessoas que elas ouvem uma pregação, elas leem um texto da Bíblia, elas ouvem um vídeo, elas frequentam um ambiente de fé
E aquele período, aquele momento, produz um impacto tremendo na vida delas. E esse impacto, ele vai ser muito maior do que aquele momento. Ele vai ser 30, 60, 100 vezes maior do que aquilo ali. Vai produzir nelas uma vida renovada, uma vida transformada pelo Evangelho. Esse é um grande resultado. Não confunda isso, eu já vi gente confundir, e fazer uma interpretação que é não bíblica. E achar que a pessoa que produz fruto é aquela que ela prega e produz a conversão de outras 30, 60 ou 100. Isso não é bíblico, porque a conversão de uma pessoa... Conversão é mudar de direção, tá? Não é mudar de religião, não é aderir a uma religião, tá? Então, uma pessoa pode estar há 30 anos dentro de uma comunidade cristã e ela se converter naquela comunidade. Quer dizer que ela muda a sua direção. Então, a conversão é uma decisão individual. Ela é um ato que a pessoa faz, não depende do outro. Não é o outro que produz nela a conversão. E há um outro que revela a ela Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então, alguém achar que um ser humano vai converter alguém é um entendimento não bíblico. É a pessoa que toma a decisão de se converter, de mudar a sua direção. E ela faz isso por uma inspiração do Espírito Santo. É Ele que revela Jesus Cristo, é Ele que revela o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Volte na próxima, vamos continuar nosso estudo. Até lá!